Excelentíssima Senhora, juiz presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutora Carmelita Angélica Lacerda Brito de Oliveira, e meu sobrenome. É um prazer, doutora, apesar de que a gente nunca trabalhou no Tribunal do Júri, mas a audiência eu já me lembro que já fiz com Vossa Excelência. É um prazer hoje estar a senhora como presidente desse Tribunal do Júri, o qual eu também não sou parte, mas represento uma das partes. Doutor promotor, eu vou chamar o senhor promotor de justiça. Não, hoje eu não vou te chamar o promotor de acusação. Doutor Ari, promotor de justiça. Doutor Ari Martins Alves Filho. Doutor Fung, é um prazer. Até hoje, eu vou sincero com Vossa Excelência, eu não deixo o acusado responder pergunta para o Ministério Público, porque o Ministério Público, a maioria das vezes, não está ali para buscar a verdade real. Hoje eu vi Vossa Excelência buscando a verdade real, tanto com o interrogatório, como com as testemunhas. E eu quero agradecer. Se fosse dessa maneira, o júri se dava muito bem, sem problema nenhum entre defesa e acusação. O promotor trouxe quando foi a começo da fala dele, ele disse uma coisa que eu venho buscando há muito tempo. Olha, doutor, eu espero que o senhor não entra com uma parte, não sei o quê, porque quem está falando aqui tem uma linha de raciocínio. Se o outro ficar lá se metendo, ele está tirando a linha e tem que respeitar. Isso, doutor Ari, eu venho buscando há muito tempo, mas infelizmente tem colega do senhor que não respeita. Inclusive eu fiz um júri em Oeiras e o promotor começou falando e jogando pilha para. E o colega entrou. Ele disse, isso aí tu está dando oportunidade para, na hora da tua fala, ele se meter. E eu segurei, deixa ele falar, é hora dele. Mas infelizmente eu não atrapalhei ele. Quando chegou na minha vez, eu ia lá abandonando o júri. Só não abandonei porque eu tenho muito respeito, que o primeiro júri da minha vida eu fiz com o doutor Rafael Paludo, o primeiro, em Cristalândia. Respeito a ele, mas eu ia abandonar. Porque quando eu comecei, eu disse, olha, doutor Rafael, eu conheço o promotor e na minha fala ele vai se meter e eu vou levantar e vou abandonar. Aí até o doutor Rafael disse, doutor, ele avisou. Agora se eu quer estragar tudo, faltando 10 minutos na minha fala. Mas eu sou dessa mesma maneira. Quem está aqui na frente tem que ser respeitado. Não importa o que a pessoa esteja falando, né? Por isso eu agradeço o comportamento de Vossa Excelência. Não veio aqui só simplesmente para acusar e buscou os fatos. Eu vou ficar falando bem do senhor em relação a um júri, pode ter certeza. Eu quero agradecer aqui os serventuários da Justiça, porque não adianta a juíza presidente querer desenvolver um trabalho se não tiver vocês aqui para o trabalho andar. Se não fosse você, esse júri não estava também acontecendo. Quero agradecer os familiares do acusado e da vítima, se aqui tem algum presente. Quero agradecer, que não está aqui, a minha esposa, Jaqueline Mendes, que apesar de não ser advogada, está terminando direito, mas sempre me acompanha como assessora. A Polícia Militar, que apesar de que o júri aqui é tranquilo, mas
a doutora teve o cuidado de trazer a polícia militar para esse júri. Aqui, não sei se tem colegas advogados que tinham, parece que tinha antes, aqui presentes. Senhores jurados, eu sempre digo que esse advogado que está aqui, ele é um apaixonado pelo tribunal do júri. Fiz muito júri, hoje eu não faço mais, mas fiz muito júri só para... O cara estava lá, tive repercussão, eu pegava o júri, doutor, de graça, sem cobrar nada. Hoje eu não faço mais não, eu estou dizendo. E eu sempre digo, tinha duas que está na Constituição, o nome jurado e está no Código de Processo Penal. Sentença de pronúncia. Se eu pudesse, eu tirava esses dois nomes, jurados, e colocava juízes. Porque Vossa Excelência, a partir da hora que a juíza pediu o compromisso de vocês, vocês são juízes dessa causa de hoje. Sentaram aí, quando não dissolver o conselho de sentença, são vocês 7, vocês são juízes. Uma vez eu tive um júri e o promotor veio com essa história, dizer que eu chamo o jurado de Vossa Excelência. Aí eu disse, eu aprendi lá em português, o pronome de tratamento juiz é Vossa Excelência, eles são. Ele achando que eu aqui estava tipo adulando o juiz da causa, que são os jurados, para ganhar alguma vantagem. Eu disse, não, porque são juiz e juiz, o pronome de tratamento para juiz é Vossa Excelência. Por isso que eu chamo. Outro que devia ter acabado é esse nome, sentença de pronúncia. Dá a ideia que o cara foi sentenciado, e não, eu chamo decisão de pronúncia. Passando essa fase, eu quero agradecer aqui a presença da professora Isolda Maria Benevides de Souza, Darlene Rodrigues, Emanuel Moura Costa, Neuza Medeiros dos Santos Souza, Flamilson, o Anderson de Lima e Silva, Luciano Oliveira da Silva e Dias e Sérgio Pereira Lima. Aqui parece que, se não me engano, só tem uma pessoa que é toda a área, todos professores. Sofredores, porque eu fui professor do Estado e ainda o Estado não me botou para fora, mas não recebo não. Mas o Estado, quando eu quis voltar, eu só fui abandonado em 2015. Sou concursado, professor do Estado, eu era professor de matemática e física, mas e eu deixei justamente quando eu fui para Teresina. Porque no interior, vocês já são respeitados. Agora, vai para Teresina. O cara fuma maconha dentro do colégio, na frente do professor. Não tem nenhum respeito. Chega lá, recebeu uma nota ruim, o carro, quando você chega, o seu carro está com o pneu furado ou riscado. Não tem nenhum respeito. Aí eu deixei, em 2015. Mas é uma profissão a mais bonita que tem, porque todos que estão aqui passaram pela mão do professor. Todos que tem, a juíza, todo mundo. Ainda tem eles que vai ser promotor, vai ser juiz e continua dando aula. Né? Portanto, Vossa Excelência, passada essa fase, como eu disse, vocês ouviram, aqui ninguém aqui de vocês 7 são juiz dessa causa, não precisa entender de direito. Vocês têm que entender de fatos. O que aconteceu naquele dia, ou antes. Da mesma maneira que o promotor foi leal, eu vou tentar transparecer. Só tem uma divergênciazinha, muito pouca, doutor, entre a tese do senhor e a minha. Vossa Excelência, o que foi que aconteceu? Hoje em dia, esse tal de rede social, tal de WhatsApp, acontece muita coisa
Tem muita coisa boa que eu comunico com todo mundo, mas tem coisa ruim. E eu vou falar a verdade. Aqui, doutor, o senhor tem razão, que tudo começou por conta, eu não vou botar a mão na cabeça do Arsênio, não. Por conta, ele casado, com um filho, teve um relacionamento, não foi relacionamento não, um namoro via WhatsApp, com uma menina de menor. Não tem a idade da menina, não tem. Ninguém sabe se é 15, se é... Sei que era um adolescente, isso aí é verdade. Mas não tem a idade. O pai sabe, né? Eu tendo uma filha menor, eu não vou gostar. Concordando com o Ministério Público. Mas, o que foi que o seu Genivaldo fez? Por quê? Por quê? Ele não foi procurar a justiça, já que a filha dele era menor? Não, não. Eu vou matar seu Arsênio. São até parentes. São parentes. No interior aqui, um filho de duas primas, a gente chama primos. E aquela pessoa, a gente chama de tia. Vocês sabem disso. São parentes. Não, eu vou matar o Arsênio. Foi lá pela manhã, o Arsênio não estava. Queria falar com ele. Na primeira vez, realmente, ele queria falar com o Arsênio. Acontece, não sei se ele tomou umas, à noite do dia 15, eu vou contar fatos, que Vossa Excelência depois vão julgar. No dia 15, à noite, vai lá seu Genivaldo de novo. O Arsênio já sabia que ele tinha ido procurar ele. E eu tenho certeza que o Arsênio já sabia de que se tratava. Mas o Arsênio, ele bateu no portão, querendo entrar no portão à força, o Arsênio ficou lá dentro da casa. Ele tinha um revólver com 3 anos, ele já tinha aquele revólver. Se ele quisesse matar o seu Genivaldo, tinha matado naquela hora, do dia 15. Não, como ele disse assim, eu pensei que ali era só problema de cachaçada dele, ia se acabar aí. Ele não saiu com medo do seu Genivaldo, mas ele já tinha arma. Pelo que ele disse, tinha arma há 3 anos, ele já tinha uma arma. Pois bem, o senhor Arsênio foi para o bar. Mesmo sabendo que Genivaldo tinha problema com ele, ele não levou esse revólver para o bar. Está lá na casa dele. Chega seu Genivaldo à procura do Arsênio. Vocês têm que julgar esses fatos. O dono do bar, já sabendo do que tinha acontecido, porque ele tinha visto 2 dias antes o seu Genivaldo tentando arrombar o portão. Olha, isso tem aqui o depoimento dele. Ele esqueceu de alguns fatos, não é como aquele outro doutor, que não lembra de nada. O cara recebeu um processo criminal por causa de besteira, é só falar, velho. Deu pena, mas felizmente o cara foi ouvido 2 vezes, lembrar de nada, a não ser que ele está doente. E aí ele esqueceu algumas coisas, mas ele disse, ele chegou e disse, eu quero uma cerveja aqui. O rapaz foi deixar ele, o Laerte, no bar. O Laerte não ia ficar lá de bar. E ele disse, não vou vender a cerveja com você, porque para vocês procurar confusão. E era acostumado procurar confusão até nesse bar, com outras pessoas. Não era só com Arsênio, com outras pessoas. Ele tinha problemas. Inclusive ele disse aí, por que eu disse isso aí? Você já teve problema criminal? Não. Eu digo, nem na Maria da Penha. Ele disse, porque a mulher mentiu.
Mas tem. O Arsênio também não tem, não? Tem. Nessa época, hoje ele é outra pessoa, é verdade, mas que tem problemas. Teve problemas em 2018 e 2019, mas lá para cá não teve mais. Mas teve. Pois bem, o Arsênio sai. Só tem uma coisa. O Arsênio foi para casa e o cara disse que ia matar ele. Eu faria o mesmo. Estou falando se a arma era legal. Ora, o cara vai me matar. Pegou lá, foi lá e botou a arma e ficou lá no alpendre. Ele não voltou para o bar. O acontecido foi de frente à casa do Arsênio. Quando ele saiu, o seu Genivaldo do bar, ele não foi aqui para mototáxi, não. Ele foi para frente da casa do Arsênio. Ele não foi aqui para a mototáxi, não. Quem disse isso aqui? Vocês ouviram quem disse aqui? O Laerte. Ele não. Aqui está a casa, aqui está o bar, sai a casa do Arsênio aqui da direita. E a mototáxi está aqui. Ele não vai para cá, ele vai para cá. E aí, o Arsênio atirou logo imediatamente? Não. O Laerte disse, teve discussão. Eles discutiram lá. E aí eu vi o tiro. Vossa Excelência, aqui eu não vi nenhuma testemunha. A testemunha ocular chama Laerte. Não vi, não. Eu sou leal com Vossa Excelência. Não tem nenhuma testemunha que disse que viu o seu Genival colocando a mão, viu a discussão. Mas quem disse que vai matar uma pessoa, pode acontecer qualquer coisa. Mas não tem a testemunha que, inclusive, foi perguntado pelo Ministério Público a seu Laerte se ele tinha visto ele botar a mão. Disse, eu não vi porque eu estava distante. Ele não disse que sim e nem que não. E o Arsênio disse que ele botou a mão fazendo um gesto. Se o Laerte tivesse... Não, eu tenho certeza que ele não fez, mas ele disse, eu não posso dizer que sim nem que não, porque eu estava afastado. E aí, nesse momento, segundo o acusado, foi a hora que ele disparou. Vossa Excelência, ele é uma pessoa grande, estava 3 metros. Se ele quisesse matar essa pessoa, ele tinha tirado, era nos peitos dele. Atirou para baixo. Atirou para baixo. Vossa Excelência, isso é todo o Ministério Público. O Ministério Público, ele todo, isso é uma cartilha. Se o Ministério Público pudesse, tirava o artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa. Se ele pudesse, ele tirava. Porque não existe para o Ministério Público. E eu digo, quando eu vejo, pelo tempo que eu trabalho no Tribunal do Júri, quando eu vejo o artigo 121, matar alguém, é a regra, homicídio simples. Mas quando eu vejo, quando o Ministério Público não tem nada, bota motivo fútil. Quando eu vejo um homicídio simples, eu digo aquela, eu não preciso nem olhar os autos, eu digo aquela legítima defesa. Porque ele botou só simples, porque não tinha o que botar, não tinha o que colocar. Que é nesse caso, toda vez, quando ele bota só o homicídio simples, eu digo a legítima. Eu até falo ali para minha esposa, eu digo, se botar o simples, eu já sei que existia uma legítima defesa. Pois bem, doutor, como é que tem uma legítima defesa se o outro não estava armado? Existe. Existe, Vossa Excelência.
Aí eu pergunto, mas não vão responder não. O Arsênio tinha desconfiança que poderia ele fazer alguma coisa contra ele? Claro que tinha, porque ele já disse que ia matar ele. Já tinha dito 2 vezes. E foi procurar no bar. Tinha essa desconfiança? Tinha. Nós chamamos, no direito penal, a legítima defesa, neste caso, chamada legítima defesa putativa. Na mente dele, ele estava armado, porque já tinha ameaçado. É diferente se eu não estaria aqui atrás dessa legítima defesa, se eram 2 amigos. Não! Ele estava em pé de guerra. Qualquer um, como disse o promotor, poderia ter acontecido com qualquer um. Poderia, hoje, estar aqui o seu Genival, porque estava em pé de guerra. Como o próprio promotor disse, poderia ser qualquer um. E ainda poderia um estar morto. Mas mesmo assim, não descaracterizava a legítima defesa. Vamos supor que seu Genival saiu do bar. O Arsênio saiu do bar. E o Arsênio vai na casa dele e volta. E seu Genival mata o Arsênio, eu também entendia para a legítima defesa, porque ele já desconfiava que ele foi buscar alguma coisa. Seu Genival também agia dessa maneira, de legítima defesa. Neste caso, qualquer um que tivesse saído como vítima, tanto ele como poderia caracterizar a legítima defesa. Principalmente a putativa. Legítima defesa, a putativa, é aquele que só está na mente do agente, do acusado. Vamos supor que eu tenho um grande amigo, e ele vem numa esquina e vai pegar o celular, meu amigo, e eu pego e mato ele. Eu posso falar em legítima defesa putativa? Agora, eu tenho um inimigo que há 2 dias disse que ia me matar, e ele vai pegar o celular dele, ele me encontra numa esquina, e na hora que encontra, ele vai pegar o celular, não vai pegar arma nenhuma, o celular dele, e eu mato ele. É legítima defesa putativa, porque na minha mente, que ele era meu inimigo, dizia que ia me matar, ele não ia pegar celular. Na mente dele, ele ia pegar uma arma. Por isso que nós chamamos legítima defesa putativa. Só está na mente do agente. Doutor, isso existe no Código Penal? Existe sim. Eu vou falar, aqui não é a legítima defesa normal, é a putativa, que só está na mente dele, porque ele desconfiava do que o cara poderia fazer com ele. Ah, doutor, mas ele não atirou. Não estou falando na legítima defesa normal, é a putativa. Vamos lá no artigo 25. Primeiro, Vossa Excelência, entende-se por legítima defesa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual, iminente, o direito seu e de outrem. Aí eu vou falar cada pressuposto dessa.
Vossa Excelência, o cara vinha para cima dele. Ele não usou moderadamente, não. Se ele não tivesse, ele tinha atirado nos peitos dele. Tirou nas pernas. Moderado. Os meios necessários. Qual era o meio necessário que ele tinha? Se ele tivesse uma foice, era o meio que ele tinha. A arma. É o meio que ele tinha para repelir uma injusta agressão ou eminente. Por isso que entra a legítima defesa putativa. Essa tem que ser atual e eminente. Ou seja, não se fala de legítima defesa, o cara que tem um problema com o outro aqui, aí o outro ameaça matar ele e tudo, ele vai para casa, toma banho, janta e depois vai lá matar o cara. Não, isso aí não é legítima defesa. Tem que ser eminente, foi na hora. Quem disse que foi na hora? O Laércio. Disse que ele estava discutindo. Ele não chegou logo atirando dele. Discutiram primeiro. E aí foi a hora que na mente dele, ele talvez não tem nada. Não tinha nada. Vossa Excelência, aqui ninguém é menino. E tem aqueles fanfarrão. Eu vou matar fulano. E quando vê o fulano, olha, eu peguei um caso de Ribeiro Gonçalves. O cara com uma arma de brinquedo. Aí o cara fez o apanhado dele, levou para mato, um campo de futebol, matou. Uma arma de brinquedo, ele querendo ser valentão com uma arma de brinquedo. Portanto, Vossa Excelência, o que eu digo aqui é que no caso aqui, existe a legítima defesa. Só que não é a legítima defesa. A legítima defesa que nós estamos falando aqui é a legítima defesa putativa. E vou dizer para Vossa Excelência, olha, suponho que é um agente por erro que está sendo agredido, repelindo a suposta agressão, configura-se legítima defesa putativa, considerado na lei como surgente de erro de tipo, o denominado erro de tipo permissível, no artigo 20, parágrafo 1º. Para que se configure a legítima defesa putativa, entretanto, é necessário que, excluído o erro, seja respeitados os requisitos da legítima defesa. Havendo erro a respeito dos elementos normativos, como o que versa, por exemplo, sobre a injusta agressão, ocorre um erro de proibição. O que ele quer dizer? Aí eu tenho vou botar uma jurisprudência. A vítima que ao tentar abrir por equívoco porta de carro alheio, induziu o proprietário, com auxílio de outrem, a reagir violentamente, supondo tratar-se de furto, legítima defesa putativa do patrimônio, excluindo o dolo em relação à acusação de lesão corporal. Ou seja, eu chego lá no meu carro, vou pegar meu carro e estou abrindo o carro de outra pessoa, não é o meu. Se o dono do carro, reagir, podendo até me matar, é uma legítima defesa putativa, porque na cabeça dele aquele cara estava roubando o carro dele. Quanto mais nesse caso aqui, que tinha uma desavença entre as partes. Vossa Excelência, eu gosto de escrever, aqui hoje não tem muito, que discutir, né? Porque os fatos foram esses, estão postos aí. O que se vê mais no processo penal é mentira. Não vou discordar com o doutor promotor, não.
Eu já vi, em processo penal, a vítima mentir quando mentiu hoje. Já vi o acusado mentir. Já vi testemunha, amigo do acusado, mentir para proteger o acusado. Já vi testemunha, amigo da vítima, mentir para buscar uma condenação do acusado. E eu concordo com Vossa Excelência, doutor. É isso que acontece mesmo. Mas eu tenho certeza que um promotor de justiça mesmo, ele quer a verdade. A defesa também, que também não vou passar a mão na cabeça de defensor não, também que também traz coisa que não tem nada a ver no processo. Outra coisa, doutor, se a defesa se manifestou, eu jamais vou me manifestar. Ora, se eu cometo um crime, suposto crime, que não foi julgado hoje, que está sendo julgado, e eu fujo, é claro que o delegado não vai dizer, doutor, tem uma prisão preventiva contra o seu cliente. É claro que não vai. O delegado não foi desleal. Porque quando se pega uma prisão preventiva de um acusado foragido, ele está sob segredo de justiça, ele nem pode dizer, o delegado. Portanto, doutor, não fui eu que disse, foi o outro advogado, mas eu não acho deslealdade não, porque o processo, quando tem medidas cautelares para ser cumprida, ele é de segredo de justiça, o delegado jamais pode dizer. Portanto, Vossa Excelência, eu já disse, aqui minha divergência é essa, que houve uma legítima defesa, não a legítima defesa concreta, mas a putativa. Como eu já disse, eu vou acompanhando com o Ministério Público agora, depois eu entro na minha tese, como eu já disse, que é a legítima defesa, mas a putativa. O início da história, eu também já falei que teve, só não concordo a idade da moça, porque não foi dito aqui, nem o pai sabia a idade dela. Hoje mesmo disse. Se era 15 anos, se era 18, se era 17, eu sei que eu era um adolescente. Mas teve esse namorinho de WhatsApp, acho que ele nem segundo ele me disse ali em logo, que não teve relacionamento nenhum, nada disso com ela, mas já tinha essas mensagens. Como o Ministério Público disse, eu já disse, poderia ser qualquer um dos dois. Do jeito que o Arsênio hoje está respondendo esse processo aqui, o Arsênio poderia ser a vítima e ele que estivesse respondendo. Por isso é que a legítima defesa putativa caberia também em qualquer um. Porque os dois desconfiavam do outro. Concordo plenamente com o Ministério Público. Quando dois valentões se encontram, o que é que vai acontecer? É a desgraça, doutor. Porque são dois, nenhum se abre para... E foi o que aconteceu aqui. Por quê? O Ministério Público trouxe uma coisa que a gente tem que ser leal. Porque no dia 15, ele não foi lá registrar um boletim de ocorrência. Não, ele registrou. Mas eu não vou nem trazer aqui, doutor, esse boletim de ocorrência, porque foi 2 meses depois que sabe ele registrou um boletim de ocorrência com ele. Mas depois que os fatos já tinham acontecido, os fatos do disparo. Ele devia ter feito antes, né? E era muito fácil dele fazer esse boletim de ocorrência, porque tinha testemunha que viu o senhor Erisvaldo fazendo isso. Mas ele também, por outro lado, pensava que era só a bebedeira dele. Mas devia ter feito isso. Como já foi falado, para o Ministério Público, falou bem claro aqui, ele atirou para baixo.
não atirou na linha de cor, porque ele é bem forte. Se ela tivesse atirado assim, tinha acertado aqui, ó. Né? Atirou em direção às pernas. Infelizmente teve um que subiu um pouco, até pelo o movimento dá de acontecer isso. Vossa Excelência, quando eu comecei a perguntar à vítima, ele começou a se irritar. Mas, doutor, eu queria também que trouxesse para o jurado a verdade dos fatos. Ele mentiu. Esse rapaz aí, ele não mentiu e eu não trouxe mentira para ele. Porque eu poderia ter dito, não, ele já estava lá dentro do bar com a arma e não quis atirar dele, não sei o quê. Não, ele foi buscar, eu podia contar isso aí de você. Mas é leal para 7 jurados? Não é leal. Agora, não é leal, você está de frente, sai. Porque aí, eu fiquei pensando, será que esse rapaz ele anda de costa? Fiquei muito pensando ali. Será que ele anda de costa? Ele sai do bairro e o rapaz atira de costa. É porque ele saiu assim, né? E ele atirou aqui. Porque ele só foi de frente. Estava de frente, mas o doutor, o promotor, já reconheceu isso. Né? Vossa Excelência, aqui é o seguinte. O Ministério Público e a Defesa sempre eles estão, mas felizmente, hoje eu vou concordar muita coisa com o Ministério Público. Quando eu comecei a apertar ele, a vítima mentindo, que eu estava vendo que estava mentindo, que não é o que estava nos autos. Lá atrás ele não disse nada disso, porque ele não foi ouvido na polícia não, mas foi ouvido no juiz. Ele não disse nada do que ele disse hoje ele tinha que enfeitar. E aí, ele disse, não quero mais isso não. Mas o Ministério Público diz uma coisa séria. Nós temos 3 tipos de ação penal. A incondicionada, que é no caso de crime doloso contra a vida. A condicionada, a representação, que o ofendido tem que representar, e ainda tem a privada. Se ele chegasse, eu vi caso de feminicídio tentado, e a vítima chegou, não, eu quero que solta meu marido, meus filhos aqui, tudo e tal, e foi condenado. Porque o jurado tem que julgar fatos daquele dia, não é o que a vítima, a vítima acha. Mas nesse caso aqui, eu entendo que ele agiu na legítima defesa. Legítima defesa mais putativa. A putativa é aquele que o cara não está armado, mas no pensamento do acusado, ele estava armado e ia fazer alguma coisa contra ele. É a putativa, não é a legítima defesa normal. Outra coisa, Vossa Excelência, eu quero ser leal, que o senhor Genivaldo, ele não está sendo julgado aqui, né? Tem processo contra ele? Tem. Doutor Dimas, mas tem processo contra Arsênio? Tem. 2018, 2019. Depois disso, não tem. Eu acho que todo mundo se recupera. Hoje ele é um cara trabalhador, casado. Naquele tempo já era casado, mas não tem mais 2018 e tem um processo de execução penal. E esse aqui, os processos que hoje ele tem que não seja arquivado, são esse que nós estamos julgando aqui, e o da execução penal, que ele foi preso, cumpriu pena, e de lá para cá, de 2019 para cá, já são 6 anos, não tem nada contra ele. Né? Mas, esses 7 jurados estão julgando um processo
de competência do júri. Não estão julgando aqueles processos que ele já foi até condenado e está cumprindo a peninha dele. E ainda tem essa. Ele é tão cuidadoso com essa pena que ele está cumprindo, que ele arrumou um emprego em São Paulo, fiz o pedido, aí lá trabalhou, foi demitido, aí já queria voltar para cá porque prometeram um emprego, depois arrumou outro e já pediu. Eu disse, não, deixa passar deixa passar o júri. Aí eu faço o pedido porque Vossa Excelência, sabe onde era que ele estava? Em São Paulo. Quando eu liguei para ele veio, doutor, porque eu liguei. Porque ele sempre entra em contato comigo e eu disse para ele, enquanto não terminar aquela execução penal, você está devendo a justiça. Eu digo, mesmo que você for absolvido hoje nesse tribunal do júri, você continua enquanto não terminar a pena. Porque ele até disse aqui, eu já paguei minha pena. Não é assim. Pagar a pena é quando terminar a pena. E ainda tem o período de 5 anos para você tornar primário. Depois que terminar a pena, você passa 5 anos para você tornar primário. Ele cumpre pena. Está em casa, está solto, mas cumpre pena. É isso que eu estou dizendo para vocês. Mas sempre, qualquer coisa ele pede para me botar no processo. Está sendo cumprido. Ele nunca deixou, porque tem deles que está solto, está abandonando o processo de execução. Ele nunca deixou isso de mão. Ele sempre fala comigo. Aí foi onde o promotor não entendeu, que ele pediu para voltar. O que eu pedi foi, o processo já está lá em São Paulo. Aí ele disse, doutor, eu já arrumei um emprego aqui em São Paulo, o que é que eu faço? Aí eu digo, vou fazer o pedido para você ficar mesmo aí, mas me dá um comprovante que você tem um emprego aí. Por isso que o doutor não entendeu. Mas ele sempre cumpriu. De lá para cá, de 2019 para cá, não teve mais problema, né? Vossa Excelência, o Tribunal do Júri, ele foi bem explicado aqui pelo Ministério Público. O Tribunal do Júri, quem julga é a sociedade de alguns crimes. Só tem 5 crimes no nosso ordenamento jurídico que é julgado pelo Tribunal do Júri: homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ao suicídio. Antigamente o cara falava feminicídio. Não tinha um crime de feminicídio, tinha uma qualificadora do feminicídio. Hoje existe, que é o crime mais grave no ordenamento jurídico brasileiro. Hoje é o feminicídio, não latrocínio, que não é competência do júri. Latrocínio é crime contra o patrimônio, só que tem uma morte. E aí hoje tem 5 crimes de competência do Tribunal do Júri, porque antes a gente falava em feminicídio, não, era um homicídio com uma qualificadora. Hoje é crime autônomo. Só são esses 5. E hoje vocês estão julgando um que o próprio Ministério Público pediu que se classificasse, que não entendeu que não é tentativa de homicídio. Certo. Como é que acontece isso? Acontece um fato, é apurado pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e aí vai para o Ministério Público e ele oferece a denúncia. A denúncia é recebida e vai ter uma instrução. O que foi feito hoje aqui é feito lá. E Vossa Excelência, eu não vou falar aqui, nem olho para a pronúncia, porque nem pode eu falar de pronúncia no caso concreto, mas o que é pronúncia? Só vou dizer o significado de pronúncia. O que é pronunciar? É dizer, é só dizer. E nesse caso, dizer, tu vai para o júri. Quem vai julgar é o juiz natural da causa, a sociedade. Felizmente, neste tempo aqui, tinha um problema, que eu achava problema, que o juiz dizia, a competência para julgar é do juiz natural da causa, que são os jurados. E tinha um princípio
chamado indúbio para a sociedade. Na dúvida, para a sociedade. Na dúvida, ele vai para julgamento, para a sociedade julgar. Só que esse entendimento, ele mudou recentemente. Tem jurisprudência que diz que esse negócio de dúvida, não existe um princípio indúbio para a sociedade, existe sempre em dúvida pro réu. Na dúvida pro réu. Na dúvida sempre em favor do réu. Por que eu digo isso? Porque Vossa Excelência pode dizer, por que ele está aqui hoje? É por isso. Portanto, Vossa Excelência, o tiro foi de frente. O exame, a perícia, o doutor, eu tenho certeza que o doutor entende muito a parte legista da coisa, medicina legal. Porque eu já tinha visto, doutor, que ali a gente não sabe se foi 2, se foi só 1, porque a maioria dos médicos não são médicos legistas. E não coloca orifício. Eu fui fazer um júri em São Paulo, ele dizia, o orifício tal, entrou parte tal, saiu, aí tem um orifício de saída, porque tem como. Nesse caso aqui, nós não sabemos, nem eu, nem o Ministério Público, nem ninguém, porque o médico não disse se tem orifício, portanto ninguém sabe nem quantos tiros, não pode afirmar quanto ele recebeu. Ele recebeu realmente, porque não tem. Ele pode até ter 3 orifícios, mas não necessariamente são 3 tiros que ele recebeu, porque pode ter o de saída ser o mesmo tiro do de entrada e não está no laudo. O doutor falou muito bem sobre isso, e inclusive eu já ia falar, mas eu entendo que foi bem explicado pelo Ministério Público aqui. A única divergência que eu tenho é que existiu a legítima defesa imputativa, só essa, em relação ao Ministério Público. Vossa Excelência, eu já tive debate com o Ministério Público em relação a testemunha, ele querendo pedir falso testemunho sobre a testemunha, e eu entrei para cima, porque a testemunha não lembrava de detalhe. Hoje eu fui concordar. Ele deu depoimento 2 vezes, dando detalhe. Agora hoje, não lembrar, dizer que estava em 2017 ele estava aqui, inclusive as testemunhas dizer que estava aqui. Se fosse por um detalhe, doutor, jamais eu ia discordar de Vossa Excelência. Ia até pedir para aquisitar. Mas não, no caso nem precisa aquisitar. Eu estou vendo que outra coisa, doutor, eu quero agradecer ao Ministério Público, não ter arrolado Dona Erenice, porque realmente é constrangedor, por isso que eu também não arrolei. É constrangedor porque ela está, mesmo que ela não mora mais com ele, com Arsênio, mas ficou aqui entre a cruz e a espada. Trazer ela para cá era constrangedor, por isso que eu evitei. E o Ministério Público falou que fez a coisa certa também. Portanto, Vossa Excelência, em relação ao laudo, infelizmente o doutor reconheceu isso, eu estou reconhecendo, ninguém sabe quantos tiros, se tem um de entrada, tem um de saída, quantos foi, se aquele na perna bateu no chão, ninguém sabe, porque tem como, mas isso é legista, não é o médico que bota na Secretaria de Segurança, ele é médico da cidade e bota lá para ele fazer esse tipo de coisa, não.
Vossa Excelência, eu vou contar uma história que era parecido com isso, com o que está aqui hoje. Bem parecido. E eu vi. Não vi os tiros, mas vi o que aconteceu, que eu ia passando, que era próximo da minha casa. O cara era frentista de um posto, próximo à minha casa, lá quando eu morava no terceiro. O rapaz, a vítima, era pesado, traficante, essas coisas. O rapaz do posto, ele tinha uma filha muito bonitinha, passou e ele deu uma piada para a filha do rapaz. Chamou ela de gostosa. Parecido isso aqui. Ele foi no posto, não achou o cara. Os amigos disseram, rapaz, o cara vem aqui. E o cara, tu sabe quem é, o cara, como é. Ele correu para a casa dele, ficou lá na casa dele. O que foi que aconteceu? O cara foi lá matar ele na casa dele. Mas só que ele já está esperando. Quando ele foi na casa que veio, ele atirou nele. E aí correu. Ele, a vítima, o pai da menina, correu e foi cair lá na frente. Isso aí eu vi com meus olhos, não vi a hora de cair. Mas lá na frente que ele caiu com um revólver na mão. O que foi que aconteceu? As filhas, parece que um genro, pegou e guardou. Eu não sei o que foi que deu naquele caso. Eu nunca nem fui chamado e Deus me livre de ter chamado. Mas ali, o cara estava com a arma, ele foi matar o cara. Mas pode olhar que nos autos não tem aquela arma. Porque foi escondida. O filho foi ver. Eles pegando a arma e escondendo. Né? Tudo pode acontecer. Neste caso aqui, eu entendo que talvez ele não tinha arma nenhuma, não. Mas aquela legítima defesa putativa. Vossa Excelência, eu talvez se fosse o promotor que hoje está aqui, que tivesse participado da instrução, talvez, doutor, nós não estaríamos aqui. Porque essa mesma testemunha falaram a mesma coisa. A mesma coisa. Talvez o próprio promotor de justiça tinha pedido a desclassificação lá na audiência de instrução e julgamento. E aqui, eu vou trazer nas alegações finais do advogado dele, que chamava João Nelito Lacerda da Paixão. Acho que é o tal Lorota, daqui. E eu não conheço esse rapaz, mas eu sei que ele é criminalista. E ele já vinha alegando a legítima defesa. Naquele momento, já vinha alegando a legítima defesa, e quando ele alegava, acho que ele só não alegou a legítima defesa putativa. Quando ele alegou, ele já dizia, olha, na dúvida, pró réu, está aqui. E ainda vai mais ainda, que eu acho, se fosse o promotor que hoje está aqui hoje, tinha concordado com a tese dele, a tese de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal. Está aqui. Ele já falava isso. Esse rapaz. Esse advogado já falava isso. Não era para a gente estar mais aqui. Era para ter desclassificado e fazer a dosimetria da pena, porque a defesa alegou isso. Portanto, Vossa Excelência, uma das teses minhas também é a desclassificação. Com toda razão, o Ministério Público. Mas a minha tese principal é quando chegar, absolve o Arsênio, absolve, porque eu estou dizendo
que teve uma legítima defesa putativa. Não foi a legítima defesa, o rapaz não estava com arma, não. Entendo dessa maneira. Mas pelo contexto que ele dizia que ia matar o rapaz, na cabeça dele, se ele fez qualquer movimento, já cabe a legítima defesa putativa. Mas também, por outro lado, eu concordo com a tese do Ministério Público, porque matar alguém, você tem que dizer a intenção de matar. Se eu atiro ou esfaqueio uma pessoa sem intenção de matar, e essa pessoa vem a falecer, é lesão corporal, só que é seguida de morte. Até existir na morte, é lesão corporal. Se eu não tinha intenção, a primeira coisa que você vai pensar, ele teve intenção de matar, quem atira para baixo não tem intenção de matar. Se tem intenção de matar, responde por homicídio, ou tentado, ou consumado. Se eu tinha intenção só de lesionar, mesmo que a pessoa morra, né? Mesmo que a pessoa morra, é só lesão corporal seguida de morte. É só lesão corporal seguida de morte. Faz como um caso que eu fui para um júri, lá em Balsas. O advogado, o delegado praticamente deu aqui para o cara a desistência voluntária, doutor. O delegado praticamente deu. O que foi que o delegado fez? Ele estava na frente do advogado. Por que você só deu uma facada num cara e saiu correndo? Ali ele disse, não, é porque eu me arrependi, né? Era só lesão corporal. Sabe o que ele disse? É porque eu pensei que essa era suficiente para matar ele. Desse jeito. Meu amigo, eu peguei o caso, tentei lá de todo jeito dizer que ele desistiu. Como é que vai desistir? Estava ao lado de um advogado. Falou isso aí. Portanto, a lesão corporal, a diferença da lesão corporal para a tentativa de homicídio, ou o homicídio consumado, vai estar na intenção do acusado. Neste caso, eu não tinha intenção de matar, tirar para baixo. Mas minha tese principal é quando chegar na absolvição, a absolvição de que ele tem que ser absolvido porque ele tem a legítima defesa, só que é putativa. Ela é diferente. A legítima defesa normal, o cara puxa uma arma, alguma coisa, e todo mundo prova que aquilo aí. A putativa só está na cabeça dele. Aí eu pergunto, ele podia desconfiar dele? Da vítima? Claro que tinha. Por 2 vezes já disse que ia matar, foi lá para matar. Desconfiava dele. Por isso que é putativa. Só está na cabeça dele. E é legítima defesa também. E o doutor não vai discordar do que eu estou falando, que é verdade. Agora, caso Vossa Excelência não entenda dessa maneira, a tese será a desclassificação. Mas eu entendo que houve a legítima defesa, por isso ele tem que ser absolvido. Portanto, seu Genival, já estou indo para os quesitos, não sei se o doutor vai vir, mas se ele vier, vai ser pouco tempo que eu vou, porque eu acho que aqui só tem pessoas com conhecimentos, e Vossa Excelência estão julgando fatos. Vossa Excelência não está julgando direito, fatos. Se Vossa Excelência entendeu que o Arsênio tinha motivo de desconfiar do seu Genivaldo, dele agredir ele, reconheça a legítima defesa putativa. Você ele não tinha motivo nenhum de desconfiar ele, que eles tudo era bonzinho, se abraçava, andava quase se beijando um com o outro, aí não reconhece. Mas se tinha motivo dele desconfiar, dele tentar matar ele, ou ele fazer um gesto, aí a legítima defesa putativa.
porque tinha motivo. Agora, se Vossa Excelência achar que ele não tinha motivo nenhum de desconfiar dele, reagir contra ele, lembra que ele foi lá 2 vezes na casa dele. Portanto, Vossa Excelência, o seu Genival, naquele dia 17 de janeiro de 2018, recebeu o disparo de arma de fogo. A defesa disse que sim. O Ministério Público também diz. Foi o Arsênio que disparou? Claro que foi ele. Réu confesso. Réu confesso. Aí vem um quesito obrigatório. Os jurados absolvem o Arsênio. Eu digo que tem que absorver, não tem que. Desculpa aí, não é que dizer que tem que fazer, porque vou falar, Vossa Excelência são soberanos. São soberanos. Portanto, não é que tem que fazer, mas se quiser fazer justiça, ele tem que ser absolvido por essa legítima defesa putativa. Se Vossa Excelência achar que não absolve. Pela soberania. Eu vou contar uma historinha aqui. Se a doutora Carmelita julgar uma pessoa de tráfico de droga, tá entendendo? Eu posso anular essa sentença dela lá no Tribunal de Justiça. Doutora Carmelita, juíza de direito, eu posso anular. A de vocês eu não posso. Ninguém anula a sentença. Porque a sentença, ela aplica, mas quem deu a sentença foi Vossa Excelência. Ela aplica só o direito. Olha olha a soberania dos veredictos, tanto que é importante que vocês decidirem aqui, a decidir. E ninguém pode criticar, nem eu, nem o Ministério Público, nem a sociedade, ninguém. É tanto que são 7 jurados, quando chegar no 4º voto, para a votação, para ninguém saber quem foi que votou, como votou. Portanto, quando chegar o quesito genérico, que é obrigatório, absolve. Eu digo que tem que absolver não porque ele é bonitinho, é porque ele não sei o quê, não. É porque no caso concreto, ele agiu em legítima defesa putativa. Se Vossa Excelência, não sei como é o quesito que a doutora Carmelita vai fazer, mas é mais ou menos se ele tentou matar. Vossa Excelência disse que não, o Ministério Público está também pedindo que não, a defesa também pedindo que não, que ele não tentou matar. Aí já passa para a doutora Carmelita fazer o que tem que fazer, caso não passe a absolvição. Portanto, esse processo aqui é muito simples. Eu acho que já está explicado por as duas partes, foi muito bem o doutor, e ele já falou até na legítima defesa, só que eu não sei se ele não falou, foi na putativa. Pode vir aqui para esclarecer a legítima defesa putativa, eu volto e vou dizer como é que a legítima defesa putativa está no nosso ordenamento jurídico. E eu acho que está fácil o processo, não tem que julgar direito, vocês têm que julgar fatos, nem mesmo indiretamente, sim, está julgando Arsênio, mas diretamente está julgando os fatos que aconteceu naquele dia. Portanto, eu acho que muitas vezes eu falo 1h30, 2h30 quando são 2 réus, mas nesse caso são isso, os fatos são esses. E foi explicado, muito bem explicado pelo Ministério Público. Eu acho que explicou os fatos, só que a única divergência que eu tenho, que eu digo que existiu uma legítima defesa. Não anormal. Anormal é quando o outro puxa uma arma. Essa é a putativa. E meu muito obrigado. O promotor de justiça deseja